com saudade. Bispo Edinaldo, homem de Deus, homem abençoado, Deus abençoe a queridíssima esposa, a pastora Ana, Deus abençoe também essa igreja. O grupo de oração, Deus abençoe. As irmãs vão nessa força, igual o Gideão, vai nessa força. Deus não precisa de muito para trabalhar, né? Verdade. Graças a Deus, Deus abençoe todos os grupos convidados, as irmãs que estão aqui, em nome de Jesus. Amados, o tema deste congresso é um tema muito significativo. Por quê? Jesus ele está no momento de seu ministério em que ele se vê ameaçado por Herodes. Alguns fariseus chegam para ele e dizem: olha, Jesus, é bom você sair de Jerusalém, porque Herodes está intentando tirar a sua vida. Jesus logo responde dizendo: a raposa tem os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mande dizer para ele que hoje e amanhã eu faço milagres e maravilhas, e que no terceiro dia eu vou terminar. E logo em seguida Jesus ele expressa uma lamentação para com Jerusalém, dizendo: a sua casa vai ficar vazia, vai ficar sem ninguém, e vocês só vão me ver muito tempo depois e vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O que Jesus estava fazendo? Ele estava cumprindo uma promessa lançada por Ezequiel no capítulo 11, onde Ezequiel ele vai ver a carruagem de Deus, aquelas 4 rodas com olhos, os 4 serafins, e a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem para a carruagem e diz: retira a glória do Senhor de Jerusalém e leva ela para um monte no Oriente. Jesus ele está cumprindo aquilo, porque a glória de Israel era o Cristo encarnado. Jesus ele sai de Jerusalém e vai para o Monte das Oliveiras, e você percebe isso em Mateus no capítulo 24. A glória de Israel não estava mais em Jerusalém, estava no Monte das Oliveiras. E esta glória que tinha saído do templo, e lá em Ezequiel 43 ela volta, e da mesma forma que ela saiu, ela volta mudando toda a história. E é justamente isso que Ageu profetiza no capítulo 2 e versículo 9: porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mesmo que aquilo que eles tinham fosse perdido, vem um aí que vai restaurar todas as coisas para a glória do nome de Jesus. A questão era que Cristo não seria mais encontrado em Jerusalém, mas seria encontrado em outra localidade. Amém, irmãos? 2 Reis capítulo 9 diz assim: então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Você vai entender. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo 9 em especial, é um momento de realização de promessas, porque em 1 Reis, no capítulo 21, a Bíblia vai nos contar uma breve história. Vai dizer que Acabe, o pior rei que Israel teve, ele vai cobiçar a vinha de um homem chamado Nabote. E a Bíblia vai dizer que ele começa a lançar propostas para Nabote. Nabote, me vende a tua vinha que eu te dou uma melhor, rapaz. Se você quiser, eu pago ela até em dinheiro, mas eu quero a tua vinha. Por quê? Porque a vinha de Nabote, ou seja, aquela plantação de uvas de Nabote, era do lado do palácio de Acabe. Acabe sendo o pior rei que Israel teve e se casando com uma sacerdotisa de Baal, o palácio de Acabe simbolizava imundícia e pecado. Ele queria a vinha do lado para quê? Para estender o seu palácio, para aquele reinado de imundícia e pecado se estender um pouquinho mais. Por isso ele lança propostas muito tentadoras para Nabote: me vende, troca a vinha, o que você quiser eu te dou, rapaz. Nabote ele não vende de forma alguma, e é da mesma forma na igreja. Todos os dias o diabo lança proposta dizendo: me vende a tua comunhão com Deus, troca a
tua fé, negocia comigo, vai, só um pouquinho, sabe por quê? Porque ele quer aumentar o seu reinado de pecado e de imundícia. Mas eu tenho uma advertência da parte de Deus para mim, para a tua vida. Não troque, não negocie, não barateie a tua fé, faça igual Nabote, não venda e não troque, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que ele não vende a tal ponto de Acabe voltar para o palácio triste. E Jezabel logo olha para Acabe e fala assim: por que você não come pão, rapaz? Porque eu fui falar com Nabote e ele não me vendeu a vida. Ela vai dizer: você não governa com efeito sobre Israel? Você não tem poder sobre Israel? Fique tranquilo. Por quê? Porque eu vou até lá e vou conseguir a vinha para você. Ela aluga 2 homens malignos, a Bíblia diz. Coloca Nabote na porta da cidade, que era o lugar mais movimentado da cidade. E esses 2 homens acusam Nabote falsamente de ter falado contra Deus e contra o rei. O interessante é que a Bíblia não diz que Nabote tentou fazer nada, ficou calado. Porque Nabote sabia que era justificado perante Deus. Irmão, mesmo que você perca a vida igual Nabote apedrejado, não troque nem negocie a tua comunhão com Deus. Porque se você não receber aqui nessa terra, eu tenho certeza que é um lugar preparado para ti lá na morada do céu. Você acredita nisso? Levante a sua mão e adore a Cristo Jesus. Acabe mata uma pessoa sem motivos verdadeiros. E a Bíblia vai dizer que quando Acabe ia descendo para tomar vinha, ele encontra com o profeta Elias. E ele lança uma profecia muito dura, dizendo: Acabe, a tua linhagem vai parar de governar. O que era isso? Todos os teus filhos vão morrer. A Bíblia vai dizer que Acabe chora, se prostra. E Deus fala para Elias: volte lá e diga que só vai acontecer na época do filho dele. Acabe morre normalmente, termina de governar. É o último dia de sua vida. E sobe o seu filho ao trono, de nome de Acazias. Ele fica muito pouco tempo, morre também. E o seu irmão Jeorão é que sobe ao trono agora. Tinham se passado nada mais, nada menos do que 11 anos. Era um momento de grande conflito entre Israel e Síria. Jeorão, junto com o rei de Judá, vai até uma luta em Ramá, uma cidade, e ele se fere em Ramá. Sendo assim, ele vai para casa em Jezreel. Está lá tudo em 2 Reis e também algumas partes em Crônicas. Ele se fere em Ramá nessa luta contra a Síria. Esse rei Jeorão, filho de Acabe, se fere em Ramá e vai para Jezreel se curar das feridas. Mas a guerra ainda estava acontecendo. Era necessário fazer alguma coisa para impedir que o rei da Síria galgasse mais algumas posições, ganhasse mais espaço. O que ele faz? Nas cidades onde se tinha conflito, ele coloca os capitães de guarda. Uma dessas cidades é Ramote Gileade. E um desses capitães é Jeú. Se passou 11 anos desde que a promessa foi lançada. Muitas pessoas até tinham se esquecido. Outros diziam, talvez, que Elias tinha errado nessa. Acertou em muitas, mas errou nessa. Mas o Deus que fez a promessa ainda se lembrava. Tanto é verdade que Deus ele até pergunta para Jeremias: o que você vê, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu venho para cumprir com a minha palavra. Se passou 11 anos da promessa. Muitos estavam duvidando. Alguns nem acreditavam mais. Mas o Deus que fez a promessa, ele zelava pela palavra dele. Se Deus te fez a promessa, não mude de posição, não saia da posição, pode aguardar, porque Deus vai cumprir na tua vida tudo que ele prometeu. Se você acredita, levante a sua. Elias morreu, quem subiu era Eliseu agora. Oh, aleluia, Deus. Chegou a hora de cumprir a promessa. E Eliseu pega um discípulo de profeta e manda para Ramote Gileade
para ungir Jeú como rei de todo o Israel. O interessante é que Eliseu não vai pessoalmente. Ele manda um discípulo de profeta, alguém desconhecido, porque Eliseu já era o profeta da nação. Com certeza Jeorão, filho de Acabe, sabia da promessa. Com certeza estava de olho em Eliseu. Ele enviando o discípulo de profeta, ninguém ia desconfiar. Todo mundo estava pensando que nada estava acontecendo. Mas o discípulo de profeta já estava indo lá por trás, mesmo que ninguém estava vendo, para cumprir o que Deus tinha falado. Porque às vezes é também assim na nossa vida. A gente está esperando de um lugar, mas Deus faz tudo diferente, manda de um outro lugar totalmente ao contrário do que nós pensamos ou imaginamos. Às vezes até parece, já foi cantado aqui, que Deus ele se calou, está em silêncio, parou de trabalhar. Você até pensa que Deus se esqueceu, tanto tempo na igreja e nada acontece. Eu vim para te dar uma boa notícia: o mensageiro ele já foi enviado, já está chegando na tua casa, no teu trabalho, no teu serviço. Pode aguardar, porque as coisas vão mudar, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. E às vezes a gente é assim, irmão, a gente só espera daqui e vem de um lugar totalmente diferente. Isso é tão verdade que João, na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, ele estava sentado e a Bíblia vai dizer que uma voz chamou ele por trás. Porque é normal a gente esperar da frente, mas não, Deus faz a contrário, chama por trás e de surpresa. Vai ter surpresa de Deus para a tua vida. Você não veio aqui bonitão, vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Igual aquele centurião chegou para Jesus e disse assim: Ei Jesus, o meu criado está lá em casa e eu acredito que o que você fala aqui acontece lá. Talvez você está aqui hoje e está esperando um milagre lá na tua casa. Jesus está aqui e ele tem um milagre na tua história. Pode crer que Jesus já enviou o mensageiro em nome de Jesus. Aleluia. Vai, rapaz. O interessante é que Deus usou alguém totalmente desconhecido. E às vezes a gente pensa que Deus só usa os grandes, só aqueles que já têm teologia, doutorado, mestrado, sabe ler a Bíblia no original, no grego, no hebraico. Não, irmão, Deus pegou um pequenininho, o que impede de você ser usado na obra de Deus. Mas Senhor, eu não sei falar, não fale assim não, Jeremias, que quando tu abrir a boca sou eu que coloco, rapaz. Eu não fale assim não, Isaías, eu encosto uma tenaz do teu lado hoje e as coisas mudam. Deus quer te usar em nome de Jesus. Vai lá, rapaz. O interessante é que Eliseu deu um lugar fixo. Vai para Ramote de Gileade. E Ramote de Gileade, segundo Deuteronômio 15, era uma das cidades de refúgio de Israel. Porque naquela época a lei era olho por olho e dente por dente. Se você matasse alguém, você pagava com a vida. Desse modo que existia um vingador de sangue. Mas e se você matasse sem querer alguma pessoa? Não era justo você morrer. Por isso que existiam as cidades de refúgio. Quando alguém matava alguém sem a intenção, corria para a cidade de refúgio e lá ficava protegido. Mas pense comigo, podia até ter sido sem querer, mas imagine uma cidade que só tem homicídio. Com certeza você não ia querer ir lá para criar tua família, não. É verdade? Mesmo que foi tudo sem querer, você olha assim, não, mas vai saber, né? Aquela cidade era uma cidade que ninguém acreditava que podia sair nada. Dali não sai nada.
Mas Deus olhou justamente para aquela cidade, para levantar um rei para Israel. Glória a Deus. E alguém ainda olha para a sua vida e diz: aí não sai nada, dessa família não sai nada, é tudo zero à esquerda. Por isso que virou crente, era tão ruim que só Jesus aceitou. Pode aguardar que Deus está te vendo, Deus está te olhando, e Ramotes Gileade, e Deus te escolheu para uma grande obra. Você acredite, vai para Ramotes Gileade. Além disso, preste atenção, o interessante de você ficar em Ramotes Gileade era que lá você tinha proteção, mas essa proteção era enquanto o sacerdote estivesse vivo. O sacerdote morreu, porque era assim, um sacerdote cuidava da cidade. Se esse sacerdote morresse, como se fosse um governante, até levantar outro, você ficava desprotegido. Você tinha que correr para outra cidade. Mas graças a Deus que o sacerdote dessa igreja e da sua morreu, mas ressuscitou o terceiro dia, vencendo os grilhões da morte. Porque enquanto você estiver aqui dentro, o diabo não tem poder para tocar na sua vida sem a permissão do Deus de Israel. Fique tranquilo que nem o fio do teu cabelo vai cair se Deus ele não permitir. Vai para lá, rapaz. Mas eu, um discípulo, vai para Ramotes Gileade, para aquela cidade, mas não vai de qualquer jeito. Cinge os seus lombos. E no original é cinge os seus rins. E naquela época você usava uma vestimenta longa, uma túnica. Se você fosse correr com a túnica, ela ia levantar e você ia ficar vergonhoso para você. Então, para andar com a túnica, tinha que ser devagarzinho. Porém, se você colocasse um cinto, você podia correr. O que Eliseu estava dizendo: rapaz, você precisa ir lá, mas não é para você ir andando, é para você ir correndo. Porque o que Deus quer fazer, Ele tem pressa. Aramandava suga, pai. O que Deus tem a fazer na tua vida, jovem, Ele tem pressa. O que Deus tem a fazer na tua família, Ele tem pressa. O que Deus tem a fazer no teu ministério, Ele tem pressa. Mesmo que você não esteja vendo, já foi o mensageiro com o rim cingido, correndo ao teu favor. Se você vai lá. Mas não vou de mão vazia, Eliseu, não leva vazia. Glória a Deus. Chegando lá, Eliseu continua: entra na casa, levanta Jeú do meio dos seus irmãos e leva ele até uma câmara interior. Aí você unge ele. O menino vai correndo, chega lá, levanta Jeú, porque assim, aquilo era o cumprimento da promessa. Só que o cumprimento da promessa nunca é de qualquer jeito. Antes, eu e você temos que nos levantar e ir para uma câmara interior. Ele entra e levanta Jeú do meio dos seus irmãos, porque Deus até hoje não fala com ninguém que esteja prostrado. Ezequiel, fique de pé, porque eu não falo com ninguém que está prostrado. Deus está lhe dizendo: se levante desta situação, erga a sua cabeça. Eu sou Deus que estou no controle da sua vida. Deus, se levante hoje, porque eu cumpro as promessas na tua vida. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei que iria acontecer, em nome de Jesus. É um grande perigo, irmão. É assim: quando você senta, você se entregou. A Bíblia vai dizer que o pai de Hófni, Finéias, o sacerdote Eli, enquanto parece a narrativa bíblica que Samuel fazia tudo, ele ficava sentado.
de tanto ficar sentado, caiu para trás e quebrou o pescoço. Irmão, Deus não te chamou para ficar sentado. Deus te chamou para você ficar de pé para a glória de Jesus. Aí você pode me dizer, mas irmão Júnior, eu não tenho forças. A dificuldade está tão grande que eu não consigo ficar de pé. Não tem problema. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda, disse o Senhor dos exércitos. Acredita nisso? Levanta faz ele levantar. Quem está entendendo a glória? Eu vou chegar no tema e você vai entender. Faz ele levantar e ir para a câmara interior. Leva ele para um quartinho separado. Por quê? Quando você leva alguém para um quartinho separado, você quer ter uma conversa mais íntima. Glória a Deus. Porque ninguém recebe promessa sem intimidade com Deus. Deus quer mais intimidade da igreja dele. Deus quer que você ore mais, que você jejue mais, que você busque mais a presença de Deus. Ei, Deus quer mais intimidade da sua vida. Só está faltando isso para você conseguir o teu milagre. Só está faltando isso para a promessa se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Entra lá, faz ele levantar e leva ele a uma câmara. Quando o menino chega lá, abre a porta e ele diz assim, tem uma palavra a ti, capitão. Aí você já vê a índole de Jesus. Ele diz, a qual de todos nós. Isso já mostra qual era o caráter de Jesus. Porque se fosse outro, ele já ia levantar, capitão, aqui só sou eu. Mas eu sabia que em Ramon de Gileade todos eram iguais perante Deus. E eu vou dizer, você não vai ficar nervoso. O que tem de gente que está querendo ser mais do que o outro dentro da igreja não é brincadeira. Deixa eu te lembrar uma verdade. Aqui em Ramon de Gileade é todo mundo igual. É todo mundo no mesmo patamar. Faça igual eu. A qual de nós, todos aqui somos capitães. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não faço melhor do que ninguém. Não sou eu que mando, não sou eu que mando. É Deus que faz. Glória a Deus. É você mesmo, rapaz. Aí parece que eu acho que Deus é esse dele. Leva ele e unge ele como rei de todos. E esse ato de ungir, derramar azeite, na Bíblia tem várias funções. Eu só vou citar 4 e paro de pregar. Você vê, deu glória. Primeira coisa, Êxodo 30. Santificar utensílios ou pessoas para o serviço sagrado. O azeite era usado para tirar todo tipo de imundícia de alguém ou de um objeto. E talvez você veio aqui hoje se sentindo sujo perante Deus, não tem problema. O mensageiro já chegou, está com pressa e veio com vaso de azeite para te santificar. Irmão Júnior, mas o diabo ele está me acusando, não tem problema. Deus hoje ele te diz, o Deus de Israel te repreenda, Satanás. O Deus de Jerusalém te repreenda, porque este para mim é um vaso escolhido e o de céu tirado. Deus trouxe azeite para te santificar hoje. Receba azeite, receba azeite, receba azeite, azeite era usado para curar feridas. Jeremias 8. Por acaso falta bálsamo, ou se você preferir azeite em Gileade, por acaso falta médico ou remédio em Gileade, então por que não se curou a ferida do meu povo? Sabe o que era isso? Azeite tem poder curativo. E tem gente que entrou aqui hoje com o coração machucado, está doendo, não consegue se libertar disso, não consegue liberar perdão, não tem problema. Hoje o mensageiro trouxe azeite, esse azeite ele cura, esse azeite ele restaura, esse azeite ele faz você liberar perdão. Receba azeite, receba azeite.
Agora, além disso, você fica ligado ao passado. E Jesus foi muito contra isso, dizendo: posso colocar vinho novo em odre velho, remendo de pano novo em roupa velha? Não, primeiro o velho sai para depois chegar o novo. Deus está dizendo: tira o velho, tira o velho, libere esse velho, pelo amor de Deus, e receba uma porção nova da parte de Deus. Deus está lhe dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem das antigas, porque hoje Deus faz tudo novo. Além disso, está entendendo? Azeite era sinônimo de alegria. Salmo 45, 7. Porque odiastes a iniquidade e amastes a justiça, o Senhor teu Deus te deu óleo de alegria como a nenhum dos teus outros irmãos. E às vezes a gente vem com a igreja com uma carinha tão ruim, né? As dificuldades são tantas que a gente perde até a alegria de viver. Não é assim? Não tem problema, hoje Deus quer te prover essa alegria. Deus trouxe azeite. Vão olhar para você e vão dizer: por que você está tão alegre? Olha o problema na tua casa, porque eu sei que o mensageiro ele já foi. Eu não estou vendo, não estou mostrando, mas eu sei que ele está chegando. Já está chegando, já está chegando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E isso é um pouco complicado, irmão, porque nós estamos em clima de festa, mais um ano de ciclo de oração. Amém, irmãos? Amém. Da mesma forma, também há um exemplo disso na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Noemi, junto com Ruth, depois que Noemi vai lá para Moab, perde seu marido, perde seus filhos, fica com duas noras moabitas e ela sozinha. Uma vai embora, a órfã. Ruth vai com Noemi de volta para Belém. Quando elas chegam lá, meu Deus, diz que elas chegaram no princípio da cevada, da colheita de cevada. E o povo hebreu é um povo agricultor. Por isso que existe a festa dos Pentecostes. A festa dos Pentecostes, antes de ser para nós o derramamento do Espírito Santo, era uma festa de agricultores. Eles festejavam quando era tempo de colher. Mas não, chega Noemi e Ruth lá na cidade, o clima é de festa, mas elas estão tristes. E onde todo mundo se alegra, elas estão tristes. Até uma alegria aparente podia ter, mas dentro do coração estava doendo. Dentro do coração elas estavam tristes. Às vezes nós estamos hoje em clima de festa, mas você não está alegre. Você só veio para cumprir uma agenda, você só veio para cumprir um convite. Mas não tem problema, Deus te viu, Noemi, Deus te viu. Hoje tem azeite, hoje você está alegre, hoje você está alegre. Deus maravilhoso. A última coisa, eu vou parar. Mateus 25, a Bíblia vai dizer que Jesus uma parábola, onde tinha 10 virgens. 5 eram loucas ou nécias e 5 prudentes. E naquela época, essas virgens, que eram as que ajudavam a noiva a se preparar, tinham que ficar esperando quando o noivo vinha buscá-las. Aí elas prepararem a noiva para se casar com o noivo. 5 prudentes e 5 nécias. 5 as prudentes tinham azeite de sobra. Por quê? Porque azeite mantém o fogo aceso. 5 tinha e 5 não. A Bíblia vai dizer que à meia-noite alguém ouve alguém dizendo: eis o noivo, venha ao encontro. As 5 nécias se desesperam, enquanto as 5 prudentes estão tranquilas. Porque o fogo ele só continua aceso na nossa vida se a gente tem azeite. Talvez você entrou aqui igual Isaías dizendo: o pavio está fumegando, está quase apagando, irmão Júnior. Mas não tem problema, o meu Deus ele não esmaga a cana que está trilhada e nem apaga o pavio que fumega. Talvez você veio aqui dizendo: hoje eu vou parar, vou desistir, é muito difícil. Mentira, Deus vai te dar azeite, você vai continuar caminhando e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Glória a Deus. E
na vida do cristão, nada é tão fácil. Eu vivi com isso. Para a glória de Jesus, o meu aviso prévio da minha antiga empresa acabou ontem. Estava de aviso prévio. E ontem mesmo eu já fui empregado. Enquanto todo mundo tinha aquele número PIS, quem conhece o PIS? Eu não tinha. Cadê o seu PIS hoje? Eu não sei. Nunca me passaram. Entrava no sistema, não achava. Então falaram assim, vai lá na caixa. Tá de greve. Mas aí Jesus tocou lá e apareceu lá e já tá tudo certo. Mas por crente tudo é um pouquinho mais difícil. Então por crente ter azeite, ele não ganha de graça, mas é ele que produz. E para produzir azeite você precisa ir para um lugar muito específico, chamado Getsemane, aonde lá se coloca a azeitona e duas placas de pedra apertam a azeitona. E você ainda diz, por que Deus está me apertando? Aravassura, Canandoravassura. Está doendo tanto, Jesus. Fique calma, minha filha. Fique calma, meu filho. Eu estou te apertando. É porque tem coisa boa. Eu estou preparando a tua unção, meu querido. Eu estou preparando o teu milagre. Fique tranquilo. Eu estou te apertando. Coisa boa. Aí às vezes a gente até pensa, não, Deus vai perder o controle, vou morrer na prova. Meu Deus. Mas todos os que manuseavam Getsemane tinham a percepção que se quebrar o caroço. Quem já quebrou o caroço da azeitona aqui e comeu o que tinha dentro? Quem já comeu? É azedo, é amargo. Se a pessoa não tivesse prática em apertar o negócio, quebrava o caroço e estragava todo o azeite. E você ainda diz assim, meu Deus, vou acabar morrendo na prova. Não, irmão, ele sabe até onde apertar. O teu caroço não vai, o teu caroço não vai pegar não. A tua vida não vai acabar, a situação não vai ficar amarga para você. Deus sabe até onde você aguenta. Espere mais um pouquinho, já estou passando, já estou Preste atenção. Jesus, e segundo também a profecia de Ezequiel, a glória de Deus saiu do templo e foi para o Monte das Oliveiras, lá para Getsemane. Jesus saiu do templo, o texto que nós lemos, e foi direto para o Monte das Oliveiras. Porque para ter relacionamento com Jesus e conseguir participar das bodas do noivo, eu e você temos que passar um tempo lá no Getsemane. Você está no Getsemane, é porque você está carimbando o teu passaporte. E você vai poder dizer, igual Jesus citou, bem-aventurado que vem no nome do Senhor. Você vai poder dizer, porque você passou pelo Getsemane, bem-aventurado o que vem em nome do Senhor. Bem-aventurado é o que vem em nome do Senhor. Hoje Deus tem azeite para sua vida. Aquele que disse que ia parar, vai bater com a cara na porta. Glória a Deus. Aleluia. Você crê nessa palavra? Amém. Aleluia. Aleluia. Esteja aqui hoje. Meu Deus. Glória a Deus. Certa vez, o profeta fez um milagre. O que você tem na tua casa? Tem uma botija de azeite.
pega os teus filhos e feche. Aleluia. Antes, pede algumas emprestadas. Você vai lembrar. E desce o azeite. Sabe o que aconteceu, irmão? Não parava de descer azeite Aleluia. enquanto todos os vasos não estivessem cheios. Aleluia. Só se você não quiser que hoje você saia daqui cheio. É só se você não quiser, porque não vai parar de descer azeite enquanto o vaso na vassoura. Aramanda vassoura, Tem azeite, tem azeite, tem Meu irmão, Jesus antes de levante a tua mão. os nossos pés, quando salto vai Aleluia. Graças a Deus.